Bom, finalmente eu vou falar aqui no canal sobre um termo que eu venho repetindo em diversos vídeos anteriores, que é sobre separação de tarefas. E eu aprendi isso no livro A Coragem de Não Agradar, que é um livro baseado na psicologia adleriana, do psicólogo Alfred Adler. E essa teoria de separação de tarefas é algo que visa deixar os teus relacionamentos interpessoais melhores, né? Porque o próprio livro fala que muitos conflitos só se iniciam porque alguém se intromete na vida do outro ou quando alguém se intromete no que o outro precisa fazer. E isso causa digamos assim, uma invasão no espaço do outro, o outro não gosta disso, e aí começa uma discussão. E eu sei que é impossível viver sem ter algum tipo de conflito com alguém, isso é normal, mas quando você entende e busca colocar isso em prática, muitos conflitos que você tem vão diminuindo. E o que é isso, né? O que é a separação de tarefas? É quando você consegue separar o que é tarefa sua do que é tarefa do outro, o que é responsabilidade sua e o que é responsabilidade das outras pessoas. E fica aí cada um sendo responsável pela sua vida e pelas suas ações, digamos assim. Mas isso não significa que seja uma visão individualista, né, onde você não vai ajudar ninguém, não é isso. Você entende que você é responsável pela sua vida e responsável pelas coisas que você deve fazer e pelas coisas que você fez e faz, e ao mesmo tempo você tem esse mesmo olhar para as outras pessoas. Elas são responsáveis pelas suas próprias vidas e pelas suas tarefas, né? E você não se intromete na vida delas e também não se intromete no que elas precisam fazer. Mas, se você quiser, você deixa claro que está disposto a ajudar. Então, ao invés de você se intrometer, você fala que está disposto a ajudar e assim você não invade o espaço daquela pessoa. Então, um exemplo, pensa numa mãe de um filho adolescente, né? De um garoto que está, sei lá, na 8ª série. E essa mãe sabe que o filho precisa fazer o dever de casa, precisa fazer as suas tarefas do colégio. Então, quando essa mãe aborda o filho de forma autoritária, se intrometendo nas tarefas dele, pode acontecer duas coisas. Ou ele vai discutir de volta e vai começar um conflito, uma briga, ou o filho ele vai até fazer o dever de casa, vai fazer de mau jeito, com raiva, e vai ficar com raiva da mãe, por mais que ele não fale nada. E as duas formas são ruins, né? Eu sei que em alguns casos é preciso ter um pouco de pulso firme, mas em outros é possível evitar isso, né? Então, quando você usa essa abordagem de separação de tarefas para esse exemplo, né? Ao invés da mãe ter uma postura mais autoritária, ela vai conversar com o filho dela, o incentivando e o encorajando a fazer a atividade sozinho no momento que ele se sentir mais confortável, né? Ela deixa claro que ele precisa fazer e que ele escolhe um momento para fazer. E ela, ao invés de se intrometer, ela deixa claro que caso ele queira, ela pode ajudá-lo a fazer a tarefa. Então, dessa forma, ela deixou ele ciente de algo que ele tem que fazer e ela deixa claro que isso é responsabilidade dele e se ele não fazer vai ter consequências disso. E ela deixa claro que está disposta a ajudar caso ele queira, caso ele chame. Então você vê que existe uma diferença de abordagem de uma forma autoritária, onde vai ter um conflito e onde você deixa as pessoas serem responsáveis pelas suas próprias tarefas, pelas suas próprias ações e consequências, né? E ao invés de se intrometer, você deixa claro que está disposto a ajudar caso a pessoa queira. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, falando que um psicólogo, ele não resolve os teus problemas, porque até numa relação de psicólogo com um paciente, existe uma separação de tarefas ali, né? Eu não sou psicólogo, mas é uma coisa que é um fato. Então, quando você vai até um psicólogo, isso é responsabilidade sua, é tarefa sua, você ir até lá. Você ter a vontade de melhorar. Agora, existem coisas que são responsabilidade do psicólogo, que é te escutar e baseado em tudo que ele estudou, baseado em tudo que ele em toda a experiência dele, né? A tarefa dele ali é te passar um conhecimento, é te fazer recomendações, conversar contigo. E agora, a tua tarefa é pegar tudo que o psicólogo falou e buscar botar em prática na sua vida no longo tempo para ver se você consegue resolver o problema. Então, até em relações de médico-paciente, é uma separação de tarefas. Por exemplo, você quer emagrecer, você vai no nutricionista. A tarefa do nutricionista é te passar o conhecimento, passar a receita, não sei o que. Agora, a tua tarefa é seguir a dieta que ele passou. Então, para tudo mesmo, existe isso de separação de tarefas. E tudo se resume também em você evitar se intrometer na vida dos outros, porque além disso causar conflitos, isso impede que a outra pessoa amadureça. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, que é o seguinte: quando você busca resolver os problemas dos outros, quando você busca fazer as tarefas dos outros, você está impedindo que aquela pessoa cresça, que aquela pessoa amadureça, que aquela pessoa tenha confiança, né? Então a pessoa vai ficar tímida, sem autoestima, sem confiança, porque
Eu acredito que a confiança e a autoestima, ela depende muito do que você está fazendo, tanto de acerto, de erros, de estudo. E se você priva as pessoas disso, essa pessoa ela não consegue melhorar em nada. Então você vai meio que criar uma pessoa dependente. Então se você usa a separação de tarefas para evitar os conflitos, você acaba encorajando aquela pessoa a se tornar mais independente e mais autorresponsável. Da mesma forma, se você é aquela pessoa que quer que os outros resolvam seus problemas, você vai ficar cada vez mais dependente dos outros. Você não vai ter muita confiança em si mesmo, você não vai ter muita confiança para lidar com os problemas que forem aparecendo na sua vida. E é por isso que é importante você ter essa individualidade, né? Porque quando você se intromete no outro, quando você ignora a separação de tarefas, você se intromete na vida do outro e você tira o eu dessa pessoa, você tira a individualidade dela. Da mesma forma, quando alguém se intromete na sua vida, se intromete nas suas tarefas, essa pessoa está tirando o teu eu, a tua individualidade. Então, eu acredito que é necessário, sim, os seres humanos terem uma individualidade, um senso de eu, autorresponsabilidade e tudo mais, mas isso não significa que as pessoas devam ser totalmente individuais, né? Existe, sim, um espaço para a vida coletiva, mas as pessoas precisam saber dividir muito bem o que é cada coisa para acabar não prejudicando a si mesma e nem os outros. E agora é para você ver como a separação de tarefas está incluída em praticamente tudo relacionado à nossa vida, e principalmente relacionado a relacionamentos interpessoais, né? O ato de você confiar em alguém é uma separação de tarefas, porque você confia na pessoa, você gosta daquela pessoa e confia nela, isso é uma tarefa sua. Agora, como a outra pessoa vai reagir a isso, não é mais tarefa sua, é tarefa dela. Então, a pessoa pode muito bem trair a sua confiança. E isso não significa que seja errado confiar nos outros. Até nisso, até na confiança com os outros, é uma separação de tarefas, né? Porque a confiança, ela não é uma garantia. A garantia é como se você tivesse certeza absoluta que aquela pessoa nunca fosse fazer nada contra você. Isso não existe, né? É impossível você ter certeza do que os outros vão fazer, porque o que eles fazem é responsabilidade deles, é dever deles. Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre confiança, eu vou deixar ele na descrição caso eu já tiver postado ele. E outro exemplo de como a separação de tarefas ela engloba tudo, isso é adaptável até para as opiniões dos outros contra você, sabe? Porque, por exemplo, o que você pode fazer? É o que você gosta, o que você acredita, o que você acha que é o certo. Agora, o que as outras pessoas vão pensar disso é tarefa delas. Então, até nisso a gente tem uma separação de tarefas. Então, por exemplo, criar um canal no YouTube é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler livros como esse aqui, eu gosto de editar, eu gosto de gravar. E eu vejo vantagem em gravar vídeos, né? Agora, isso é uma tarefa minha, é o que eu posso fazer. Agora, o que as outras pessoas vão achar disso, se elas vão gostar, se elas não vão gostar, se elas vão elogiar ou criticar, não é tarefa minha, é tarefa dos outros. Então eu busco não me preocupar com isso, porque se eu me importar com o que as outras pessoas vão achar do meu conteúdo ou do meu canal, eu vou estar pegando a tarefa delas pra mim, então minha vida vai ficar mais pesada. Então já é uma coisa que serve pra você pensar um pouco, né? Você deve ser quem você é, fazer o que você gosta, e isso é tarefa sua, é um dever seu. Se as outras pessoas vão te julgar, julgar sua roupa, seu cabelo, o que você está fazendo, tanto faz, isso não é tarefa sua. E se você está se importando com o que o outro está pensando, você está pegando a tarefa dele para você. Então a tua vida inevitavelmente vai ficando mais pesada, você vai ficando mais, digamos assim, neurótico, né? Tipo, achar que todos estão te observando, sendo que muitas vezes não estão. E depois você se policia para não se intrometer nas tarefas dos outros e também para não deixar as pessoas se intrometerem nas suas. E é difícil às vezes a gente lembrar disso, mas quanto mais a gente for lembrando, mais vai ficando no automático. Se você concorda ou não concorda, comenta aí. Não esquece de avaliar o vídeo se você gostou ou não. E caso você gostar desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal. E se quiser, me siga também no Instagram, porque de vez em quando eu posto algumas coisas lá. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!